Uma coisa que eu acho super interessante é aquele conceito ou aquela frase, enfim, que diz que a nossa mente pode ser a nossa maior aliada, como também pode ser a nossa pior inimiga, né? E eu acho isso simplesmente genial e a pura verdade, né? A mais pura verdade, né? Em todos os aspectos da vida, tá? Por exemplo, eu estou aqui agora fazendo atividade física, já dei uma corrida aqui agora de 20 minutos, estou agora fazendo uma caminhada e daqui a pouco vou fazer mais corrida ainda, tá? E nós vemos muito isso sendo aplicado, por exemplo, na atividade física, né? Quando a pessoa está correndo ou fazendo musculação, por exemplo, tem um determinado momento ali que ela cansa ou ela acha que ela cansa e ela não quer ir além. Quando ela está fazendo flexão, por exemplo, levantando peso ou fazendo abdominal, sabe? De repente ela precisa ali fazer 15 abdominais. Quando chega no 11º, 12º, na cabeça dela tem um diálogo interno ali que ela fica pensando, né? Ali, né? Chega, não aguento mais. Isso em voz baixa, né? Só no pensamento. Que ela não aguenta mais, que ela tem que parar porque tá doendo, né? E com isso, aqueles 3 ou 4 abdominais a mais que ela faria naquele dia já teriam um grande impacto, né? O mesmo quando a pessoa está levantando peso, por exemplo, né? Então ela teria que levantar um peso 10 vezes e quando ela levanta 6 vezes, ela já está também com um diálogo interno dizendo que está pesado, que o braço está doendo, as costas estão doendo, né? E que ela tem que parar, né? E aí isso aí também tem um impacto na musculação. Só que eu dou exemplo aqui agora de atividade física, mas isso se aplica a absolutamente tudo, tá? Um estudante, por exemplo, pode ser estudante de ensino médio, ensino fundamental, ou um estudante que está fazendo algum curso técnico, ou algum curso de nível superior, por exemplo, ou algum curso online que ele comprou, ele quer aprender uma habilidade nova, um novo conhecimento. Ele pode ficar repetindo ali o tempo todo. Ah, não, isso é difícil, não é pra mim, não dá, isso é complicado, não vou aprender isso nunca, sabe? Isso pode valer para um idioma, por exemplo, que ela precisa aprender, que ela precisa estudar, sabe? Pode ser na profissão. De repente ela precisa falar com o chefe dela no trabalho para pedir um aumento, né? Negociar uma promoção no emprego, né? Para ela mudar de setor, por exemplo. Sei lá, ou ela fazer algum curso de qualificação para ela migrar de área, sabe? E aí fica aquele diálogo interno na mente dela o tempo todo dizendo que não vai dar certo, que o mercado está concorrido, que tem gente muito melhor do que ela nunca vai conseguir, tá? Então assim, olha quantas coisas o diálogo interno, a nossa mentalidade, né? Esses processos inconscientes, esse padrão de pensamento pode nos levar a ter uma vida medíocre. E aí eu gostaria de pedir para que você anote essa vida, ou melhor, anote essa frase, tá? Padrões de pensamentos negativos estão diretamente ligados com a vida medíocre, com o tipo de vida que você leva, sabe? Se uma pessoa está levando uma vida medíocre, é claro que existem outros fatores que estão influenciando nessa vida medíocre, mas um desses fatores é o padrão de pensamento que ela tem, entende? Porque quando ela fica repetindo para ela própria que ela não consegue, que é difícil, que ela não vai conseguir nunca, ou que ela é burra, ou que não sei quem é muito melhor que ela, ou que ela não nasceu para isso, ela nem vai sair do lugar, ela nem vai tentar, sabe? Ela nem vai tentar fazer aquilo de diferente, ela não vai se desafiar, ela não vai sair da zona de conforto, ela não vai dar um passo além. E mesmo que ela dê esse passo além, ela vai desistir no meio do caminho, porque o diálogo interno dela vai jogar contra ela. Ou seja, a mente dela será a sua pior inimiga, tá? Esse aí é um aspecto, tá? O aspecto do padrão de pensamento, tá? Agora tem algumas pessoas que levam isso para o lado muito exagerado, por exemplo, o lado da autoajuda barata, né? Da lei da atração, que a gente não tem nada a ver com isso que nós estamos falando. Nós falamos aqui agora sobre coisa que é científica. Tem coisas que não são científicas e que as pessoas levam para esse lado da autoajuda barata, lei da atração, que é aquela coisa de pensar positivo. Ah, eu vou pensar positivo
que as coisas vão acontecer. E não é assim que as coisas funcionam, né? Ter um pensamento positivo, ter um padrão de pensamento positivo é o primeiro passo. Mas isso aí representa, sei lá, 1%, 5%. De nada adianta, por exemplo, alguém ficar de casa falando, não, eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou correr. Deixa eu pensar positivo que eu vou emagrecer, que eu vou correr, eu vou virar um atleta, eu vou mudar meu corpo. De nada adianta a pessoa ficar em casa pensando positivo se ela não colocar uma roupa de ginástica, não colocar o tênis e não for para academia e não vier correr, por exemplo, não vier caminhar, entende? De nada adianta a pessoa ficar dizendo que quer mudar de vida profissionalmente falando ou financeiramente falando, se ela nunca dá um passo além e pega um livro para ler, se matricula em um curso, ou toma aula particular com alguém, ou assiste algo no YouTube para aprender uma habilidade nova, sabe? Ou pede conselho para uma pessoa mais experiente, sabe? Então, assim, pensar positivo é um passo extremamente importante, fundamental, para nós termos grandes resultados na vida, porém ele não é o único, né? Primeiro a pessoa pensa positivo, né? Ela define os objetivos dela, depois ela coloca metas, tá? Ela coloca lá, ela faz um plano de ação, no dia a dia ela executa, tá? E depois que ela fizer essa execução, que ela executar esse algo, tá? Ela faz os ajustes necessários, e se forem necessários, tá? Então era essa a mensagem de hoje, tá? Falar sobre padrões de pensamento, diálogo interno, positivo, negativo, tá? E finalizar com uma frase que eu conheci essa frase na pandemia agora, e que é uma frase, uma das minhas frases prediletas hoje, né? E que tem a ver com o que nós estamos falando aqui hoje, né? A frase que eu aprendi foi: nós somos a repetição da história que contamos para nós mesmos. Eu vou até repetir. Nós somos a repetição da história que contamos para nós mesmos. Então, quando nós olhamos para nossas vidas, tá? E olhamos para os resultados que nós estamos tendo, tá? Em qualquer âmbito, em qualquer aspecto, tá? Isso aí, pode ter certeza que tem um padrão de pensamento, uma história que nós estamos contando lá para nós mesmos, né? Que não podemos, que não conseguimos, que não nascemos para isso, que é muito difícil, que eu nunca vou conseguir, que eu estou velho demais para isso, enfim. Ou então, porque eu nasci sem recursos, que eu nasci numa família pobre, que na minha família ninguém conseguiu, meus amigos ninguém conseguiu, então também eu não vou conseguir. Então, essas histórias que nós contamos para nós mesmos, né, acabam determinando muitas vezes, infelizmente, quem nós somos, e consequentemente os resultados que nós, ou melhor, acabam determinando os resultados que nós temos na vida e consequentemente as pessoas que nós somos e que nós estamos construindo ao longo de nossa vida. Abraços, até o próximo vídeo.